no coração de algumas pessoas. E Jesus, ele está vivenciando isso juntamente com seus discípulos na travessia do lago de Genezaré. E neste momento eles são surpreendidos com essa grande tempestade. Assim como eu disse, nós também somos surpreendidos por tempestades na nossa vida. Quer ver uma coisa? Olha a tempestade que nós estamos enfrentando. Olha essa diversidade que nós estamos enfrentando. Desde o ano passado, uma tempestade que parece que não vai ter fim. Começou aí praticamente no mês de janeiro, fevereiro, março. Já completou-se um ano desta pandemia. E o que passa na nossa mente é que parece que não vai ter fim. Mas eu quero chamar a sua atenção nesta noite, irmãos, para uma frase de Jesus. Enquanto Jesus está na travessia do mar da Galileia, o lago de Genezaré com seus discípulos, no momento que desperta Jesus em meio àquela tempestade, em que diz que o barco já se enchia de água, Jesus, ele repreende a força daquela tempestade. E Mateus vai narrar que Jesus, ele disse: não tenhais medo, não temas. Talvez você não saiba, mas uma das expressões que mais se repete nas escrituras é Deus dizendo a nós: não temas, não tenhais medo. Alguém disse que essa expressão se repete por 365 vezes, Deus dizendo na Bíblia: não temas. Mas a questão, irmãos, é por que nós não devemos temer diante deste momento que nós estamos atravessando. É certo que algumas pessoas, que pelo simples fato de não ter um pouco de conhecimento acerca do Deus das Escrituras, muitas das vezes é permitido que o coração seja tomado por anseios, por medo e até pavor, meus irmãos. A realidade é que algumas pessoas nesses dias, até aquelas que se dizem serem servas de Deus, têm corrido aos medicamentos de antidepressivo ou até medicamentos de tarja preta para conseguir colar os olhos, para conseguir ter uma noite de sono tranquila. Tem que recorrer à medicina. Não há nada errado nisso. O que é errado é você, em meio a essa tempestade que nós ainda estamos atravessando, permitir que o medo enraize no seu coração de tal forma que você simplesmente não venha viver em paz nesses dias, meus irmãos e irmãs. É por isso que Jesus, em meio àquele vendaval, em meio àquela tempestade toda, os discípulos amedrontados, a palavra de Jesus para eles era: não tenhais medo. Ora vista, por que nós, irmãos, também nesses dias de pandemia, em que as notícias ruins estão a cada dia latente, nós estamos recebendo, todos os momentos nós recebemos notícias ruins. Por que nós não devemos temer? E é sobre isso que eu quero falar aqui nesta noite. Por que nós não precisamos temer, meu irmão? Por que você não precisa ter medo diante dessa situação? Primeiro motivo, que você não deve ter medo, simplesmente por causa da palavra, da promessa de Jesus em relação a nós, meus irmãos. Há mais de 8.000 promessas de Deus contidas na Bíblia para as nossas vidas. Então, quando eu conheço essas promessas de Deus para mim, meu irmão, olha, o medo não encontra morada no meu espírito, na minha alma, porque simplesmente eu estou apegado àquilo que Deus diz, aquilo que Deus liberou na sua palavra, meu irmão. E quando eu me apego às promessas de Deus, o medo se esvai, porque o medo é retirado quando apossamos das promessas de Deus.
A promessa de Jesus para aqueles discípulos está aqui no versículo 22, em que Jesus entra no barco e libera uma palavra dizendo assim: olha, passemos para outra margem. Veja que Jesus já liberou a palavra de vitória, meu irmão, minha irmã. Qual é o destino deles? Morrer no meio do lago, morrer no meio do mar de Tiberíades, ou simplesmente chegar do outro lado? A ordem de Jesus, irmãos, é que nós também chegaremos do outro lado, na outra margem. Não importa, igreja, o que nós vamos enfrentar nesta vida, não importa se vão surgir as tempestades, as aflições, as adversidades, mas a palavra de vitória ao nosso respeito já foi liberado pelo Senhor Jesus. Nós chegaremos do outro lado, igreja. O nosso alvo é a margem, é outra margem. Em momento algum, Jesus nos diz na sua palavra que durante essa travessia, irmã Marlete, será uma travessia fácil. Jesus, irmã Lúcia, não nos isenta de adversidade, de percalço nessa travessia, mas Ele garantiu que nós chegaremos à outra margem. Não importa o que você vai enfrentar, a luta, a tempestade que vai vir contra a sua vida, o seu destino não é o fundo do lago, o seu destino é a outra margem, meu irmão. Então, quando eu conheço essas promessas, irmãos, o meu coração não se atemoriza diante das más notícias, Enedina. Já viu crente em parafuso nesses dias? Crente preocupado, irmão, sim, precisamos nos preocupar, mas desde que essa preocupação não roube a sua tranquilidade, a sua paz no Senhor Jesus. Ele disse: a outra margem, e nada, meu irmão, pode frustrar os planos de Jesus sobre a sua vida, nada pode frustrar as palavras, as promessas de Jesus sobre as nossas vidas, meus irmãos, nada. Está escrito que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós precisamos, olha para cá, precisamos nos apegar às suas promessas. Precisamos nos apegar àquilo que Deus diz, meu irmão. Não diante, irmãos, daquilo que o homem tem falado. Precisamos nos ater àquilo que Jesus disse. Eu falei no início que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que procede da boca de Deus. É daquilo que Deus diz, irmãos. E o que Deus diz para nós nesses dias: nós chegaremos a outra margem. Nem que essa margem seja eternidade, o nosso futuro está garantido, igreja. O nosso nome está arrolado na eternidade, o seu nome está escrito no livro da vida, igreja. Chegaremos do outro lado, meu irmão, não importa as adversidades que passemos nessa vida. Segundo motivo pela qual nós não devemos temer, meus irmãos, simplesmente porque nós temos o que o mundo não tem. Nós temos, irmã Gilsa, a presença de Jesus ao nosso lado. Jesus, Ele não deixou os discípulos passar por aquele vendaval, aquela tempestade sozinho. Jesus estava com eles. Quando eu tenho a consciência que Jesus está comigo, meu irmão, o que temerei? Se o Senhor é conosco nessa peleja, nessa travessia, nessa jornada, a que eu vou temer, meu irmão? O que nós vamos temer, igreja? A Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo, igreja. A presença de Deus nas nossas vidas é maior do que toda a potestade do inferno. A presença de Jesus em nós é maior do que esse vírus que ainda tem assolado a humanidade. É maior, irmãos, do que o desespero. Agora preste atenção, a presença de Jesus
não nos isenta de aflição ou de tempestade. A prova está aqui no versículo. Não significa que você tem Jesus, que Jesus vai te livrar, meu irmão, de tempestade. Olha Jesus com eles aqui, irmãs, irmã Maria, e eles vivenciando a tempestade, porque tem pessoas que pensam que pelo fato de ter Jesus, não vai passar problema, não vai passar por a dificuldade, irmão. Isso é enganoso. A prova está aqui. Jesus está vivenciando com eles aquela tempestade. Mas o bom de tudo, irmãos, é ter a certeza que ainda que nós passemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias nessa travessia, igreja, até a consumação dos séculos. Jesus está conosco. E se Deus é por nós, se Deus é por nós, se Jesus está contigo, meu irmão, o que temer? Por que não devemos temer, irmãos? Por causa da paz de Jesus. Olha o contraste, olha a diferença entre a reação dos discípulos em relação à tempestade e a pessoa do Senhor Jesus. Como que Jesus estava, meu irmão, em meio à tempestade? Jesus estava preocupado, ansioso, afadigado? Não. Jesus estava descansando no colo do Pai, meu irmão. Jesus estava em sossego. Em relação aos discípulos, estavam aflitos, desesperados, dizendo: nós vamos morrer, nós vamos morrer. Olha o desespero, irmãos. Quantas são as pessoas que têm dito isso nesses dias de pandemia? Não tem saída não, pastor. Não tem gente assim, irmão. Pessoas desesperadas. Não adianta, nós vamos morrer, pastor. Olha a tempestade, olha a ventania, olha a pandemia, pastor. Nós vamos morrer, pastor. Não tem escapatória para nós. Mas qual é a atitude de que Deus, o Pai, espera dos seus filhos nessa pandemia? É desespero ou tranquilidade? Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus espera de nós, irmãos, a mesma atitude do Senhor Jesus, sereno, paz em meio à tempestade, meu irmão. Não cabe os filhos de Deus, não cai bem os filhos de Deus ficarem preocupados, ansiosos, afadigados com esses dias. Jesus estava ali no colo do Pai, descansando em meio à tempestade, porque ele confiava nos cuidados do seu Pai. Ele diz: o meu Pai trabalha até agora, o meu Pai está trabalhando, o meu físico pode adormecer, mas o meu Pai não dorme. Deus não dorme, igreja. O nosso Pai eterno está atento a todas as coisas que nós estamos vivenciando nesses dias. Precisamos aprender a descansar em meio à tempestade. Precisamos aprender a descansar, irmã Mara, em meio a esta pandemia. Você tem duas decisões nessa noite: viver em paz como Jesus estava em paz ali, estou no colo do Pai, ou simplesmente sair daqui nessa noite perturbada, preocupada, ansiosa. E em quarto, por que não devemos temer, meu irmão? Porque Deus, o Pai, Ele não perdeu o controle de nada nesta vida. Nada foge do controle absoluto, rigoroso deste Deus. Nada, meu irmão.
Nada está fora do controle deste Deus, nada, nada, nada. Olha para cá, as coisas podem fugir do seu controle, mas do controle do eterno, jamais, meu irmão. As coisas haviam fugido do controle dos discípulos naquele barco. É tanto que eles disseram: nós vamos morrer. Não sabia eles que Deus o Pai estava no controle de todas as coisas, inclusive aquela tempestade. Quando as coisas fogem do nosso controle, meu irmão, Deus permanece no controle de todas as coisas. Por isso que você não pode entrar em desespero. Por isso que você não pode desesperar. Mas aquietar e saber que Ele permanece no controle da sua vida, da sua casa, da sua família, da sua igreja. Igreja é dele. Aqueles que são dele não se perderão, meu irmão. Quinto e último motivo para a gente orar, porque nós estamos no culto de oração e intercessão. Por que nós não devemos temer? Simplesmente por causa do seu poder e autoridade. Ele tem poder e tem autoridade sobre todas as coisas. Os discípulos, ao observar aquela tempestade, diz o texto que o barco enchia, colocando-os em perigo. Chegando-se a ele, despertaram, dizendo: mestre, mestre, nós vamos perecer. Mas diz que o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, se levanta, meu irmão. Quando Ele põe de pé, algo sobrenatural tem que acontecer. Diz que Ele se levantou e Ele repreendeu o vento e a fúria das águas, dizendo: mar, aquieta-te, vento, emudece, cala-te, aquieta agora. E diz que cessaram os ventos, as águas agitadas, meus irmãos, se acalmaram ao ouvir a voz do Senhor Jesus naquele dia. Amém, irmãos? Motivo pela qual nós não devemos temer, porque Ele tem poder, Ele tem autoridade. Mateus capítulo 28 diz que todo poder e autoridade me foi dado nos céus e na terra. Ele tem poder sobre todas as coisas. Amém? Então se coloque de pé, porque nós vamos orar. Que o Espírito Santo permaneça falando ao seu coração. Diante disso, meu irmão, nós temos essa palavra do Senhor Jesus. O que fazer, se não dar uma resposta a essa palavra? Como pastor, como igreja, acatando as suas promessas, recebendo de bom grado a palavra de Deus para as nossas vidas nessa noite. Um crente munido pela palavra, com a mente encharcada da palavra de Deus, você pode ter certeza que o medo não terá guarida, morada neste coração. O que falta hoje, coração de muitas pessoas que estão amedrontadas, chama-se palavra de Deus. A palavra de Deus é o antídoto contra toda ansiedade, preocupação e pavor nesses dias. Por isso que Ele libera essa palavra à nossa vida nesta noite, meu irmão, minha irmã. Passemos para outra margem. Ninguém pode frustrar
a promessa de Jesus. Pode levantar a tempestade, pode levantar enfermidade, pode levantar demônios, pode levantar problemas, pessoas usadas pelo inimigo para tentar te jogar no chão. A ordem de Jesus é: nós vamos chegar lá. Fica firme, não tenha medo, nós vamos chegar lá. A travessia é logo ali. Toda prova tem um início, um meio e um fim. Não importa o que você vai enfrentar na sua vida, meu irmão. A palavra já foi liberada, nós chegaremos, meu irmão. Vamos chegar. Então, fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos, descansem nas promessas de Jesus. Pastor, mas se a morte vier, a morte será um instrumento de Deus para que cheguemos do outro lado. Se for acontecer isso, glória a Deus. Ainda que nós desejamos viver, meu irmão, mas a outra margem está logo ali, igreja. E a ordem é: nós vamos chegar lá. Ciente de que o Senhor é conosco, ciente de que nós podemos desfrutar da sua paz em meio a esta tempestade. Então fecha seus olhos agora. Dá para cantar um hino? Pessoal do louvor, não sei se dá para cantar. Nós vamos cantar um hino, irmãos. Pode deixar, pode ficar de medo. Vamos cantar nesta noite feliz, neste santo lugar. Eu marquei um encontro com Deus. Só vou pedir que a Léo me ajude aqui no microfone 2, que eu posso me desafinar um pouco aqui. Um pouquinho só, né? Pastor, desafina só um pouquinho. Então fecha seus olhos, meu irmão, minha irmã. Nós vamos cantar esse hino nesta noite feliz, neste santo lugar. Eu marquei um encontro com Deus. Fecha seus olhos, você que está em casa também. Eu quero convidar você a orar conosco. Quero convidar você a se render a este Deus nessa noite. Talvez o seu coração tenha sido tomado por pavor, por pânico, por medo. Mas Jesus liberou a sua palavra também em relação à sua vida. Você pode descansar na promessa dele. Você pode usufruir da paz de Deus na sua vida nesta noite. Você pode descansar neste vale. Você pode descansar no Senhor. Em nome de Jesus.